Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.
Bom, pessoal, boa noite, então, para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Vamos começando mais uma disciplina, né? Nesse último módulo de vocês. A gente ainda provavelmente vai se ver em mais outras 2 disciplinas nesse módulo, automação 2 e sistemas de potência. A princípio, temos mais essas 2, fora a disciplina que a gente começa hoje, a disciplina de projetos elétricos 3. Tá? A proposta dessa disciplina ela é um pouquinho diferente das outras 2 disciplinas de projetos elétricos. Tá? Nessa terceira disciplina, a ideia é que vocês efetivamente desenvolvam um projeto elétrico. Tá? Claro que considerando as circunstâncias, considerando o tempo da disciplina, porque isso era para ser uma disciplina que vocês teriam 1, 2 aulas no máximo na semana, mas essa disciplina ela vai ser corrida, vão ser 16 aulas nessa disciplina, 16 aulas corridas. Então, vai ser um projeto numa menor escala, tentando atender ao que o momento está nos oferecendo, tá? Eu vou tentar hoje passar para vocês o que a gente vai fazer, como que vai ser a avaliação, mostrar para vocês algumas regras, tá? De se desenvolver um projeto elétrico para aqueles que forem fazer, desenvolver ele no Word da vida. Quem não quiser fazer no Word, vai ter a possibilidade de fazer à mão mesmo, tá? Mas a gente vai conversando isso aos poucos. Essa primeira aula, ela é bem tranquila, é mais para mostrar para vocês e para a gente tentar alinhavar alguma coisa em conjunto, dadas as circunstâncias que a gente tem, tá? Então, vou apresentar algumas coisas em relação a instruções para se elaborar um projeto elétrico, né? Então, tem questão do que vai ser feito, tá? Quais os critérios que vão se avaliar, a apresentação desse trabalho, a organização dele, o cronograma, que na verdade vai ser o cronograma da disciplina, porque não tem como ser diferente, já que as aulas são todos os dias, e a questão das apresentações que vocês vão estar fazendo, tá? Então, a primeira coisa é projeto de quê? Sobre o que vocês vão fazer esse projeto, o que vocês vão ter que fazer, tá? A minha proposta, quando eu dei essa disciplina a primeira vez, foi do projeto da própria escola, tá? Então, eu peguei a GP Machado como um exemplo e dividi em grupos, e cada grupo ficou responsável por partes da escola. A minha ideia agora, e aí eu gostaria que vocês participassem nesse sentido, é que vocês vão escolher, tá, determinada peça da casa de vocês, por exemplo, ou se quiserem inventar uma peça, tá? Para a gente estar fazendo esse projeto elétrico. A gente não vai fazer o projeto elétrico de uma casa inteira. Por que a gente não vai fazer? Porque vai ficar muito puxado para vocês que têm aulas todos os dias, tá? Em 16 aulas, desenvolver 16 aulas dá cerca de 20 dias, nem 25 dias, e aí vocês teriam que estar desenvolvendo tudo isso, e nesse período é muita coisa, tá? Então, aí eu vou deixar bem por conta de vocês, gostaria da opinião e do retorno de vocês, se vocês preferem fazer individualmente, se vocês preferem fazer em dupla, tá?
Por quê? Porque tem gente que prefere fazer sozinho no tempo que tem, conforme vai dando. Tem gente que prefere fazer em dupla para dividir as tarefas, tá? Eu vou deixar isso bem livre para a escolha de vocês, tá? A maioria das coisas vão ser feitas durante as aulas, tá? A gente vai ter aulas disponíveis para vocês estarem fazendo isso. Eu tenho como separar vocês em outras mini salas, se for preciso, mas acho que não vai ser o caso para vocês estarem desenvolvendo, tá? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês preferem desenvolver isso individualmente ou em duplas? Por mim pode ser duplo. Mais alguém, pessoal? Eu preciso da opinião de vocês para a gente começar a alinhavar isso aí. Porque senão vai ser uma escolha minha e aí é o que eu falar e deu. Pode ser em dupla, professor. Dupla? Tipo, se for dupla, vai ser sorteio? Como é que vai ser, professor? Não, vocês podem escolher. Não tem problema. A gente pode definir as duplas, quem já tem duplas fixas, de repente, de outros trabalhos. E aí, se alguém, porventura, quiser fazer sozinho, faz. Mas a gente pode definir as duplas. Se alguém, eu vou fazer com o fulano. Bom, aí eu já anoto aqui, a gente já estabelece isso, já vai separando. Aí alguém, não, eu quero fazer sozinho. Bom, aí essa pessoa pode fazer sozinha. Porque eu acho que sorteio pode cair, de repente, alguém que tu não tenha tanta, não fale tanto. Apesar que a turma de vocês é pequena, mas de qualquer forma, vocês escolhendo, eu acho que fica melhor, né? Na realidade, eu sempre prefiro fazer individual, né, professor? Por isso que eu perguntei. Mas aí fica a critério aí de todo mundo, né? Vamos ver o Não, que todo mundo mas vai a escolher. gente pode fazer assim, ó. Quem quiser fazer em dupla, a gente faz em dupla. E quem quiser fazer individual, faz individual. Pode ser. Tá? Daí, tu prefere fazer sozinho, então, Lucas? Eu prefiro, professor. Tá. Eu também, professor, porque por causa do meu tempo e das minhas condições de trabalho, eu vou ter dificuldade, de repente, com quem for, para conversar e pá. Então, eu preferi sozinho. Tá. O Isaac, que prefere em dupla, vai. Cortou o áudio, professor, eu não consegui entender. Não, tu que prefere em dupla, tu já tem uma dupla? Já eu faço com o Nicolas. Tá. Ô, professor, Oi. eu falei em dupla aí, mas pra mim eu prefiro fazer sozinho aí, por causa do meu tempo aí. Tá. Tá ok? Ok. Quem falta que está na aula? 4. Lucas Paiva. Christian, o que vocês... Individual, professor, tanto faz.
Tá, então acho que vai acabar. Aí não sei, pessoal que não está hoje, a gente fala sobre amanhã de novo, tá? Mas a princípio só o Isaac e o Nicolas de dupla, não sei se depois mais alguém vai querer, mas eu falo com eles até individualmente no WhatsApp depois. O Marcelo tá chegando. Eu já passo isso para ele para a gente poder. Porque assim, ó. Deixa só o Marcelo entrar para eu. Boa noite, Marcelo. Boa noite, professor. Boa noite. Eu estava falando com os colegas, tá? Nessa disciplina de projetos 3, nós vamos, dentro do possível, efetivamente fazer um projeto elétrico. Tá? Não vai ser um projeto de uma residência inteira ou de um estabelecimento inteiro por conta do tempo, né? São 16 aulas, mas são 16 aulas contínuas. Mas a ideia é que vocês desenvolvam um projeto desde o início. O que é isso? Vocês vão fazer uma planta dele, se for 1 ou 2 cômodos, a gente vai definir isso. Vão fazer desde o projeto luminotécnico, projeto dimensionamento de condutor, dimensionamento de eletroduto, de dispositivo de proteção, previsão de carga, todos os passos de um projeto elétrico. Só que, em vez de ser uma residência inteira, vai ser 1 ou 2 peças. Tá? E aí eu passei para eles a pergunta se preferiam que fosse quem preferia fazer em dupla, quem preferia fazer individual, pode escolher a dupla. Tá? Um colega já passou que prefere em dupla, já escolheu a dupla, outros falaram que preferem fazer individual por conta do tempo. E aí eu te pergunto, se tu pensas em fazer individual, se tu preferes fazer em dupla. Não sei, agora eu falo com os guris, algum que era fazer em dupla e esteja sozinho? Christian tá sozinho, Christian? O Christian não se manifestou ainda, então eu não sei o que ele prefere. Eu falo com ele agora. Pra mim tanto faz, sozinho ou em dupla, tanto faz. Tá, não, tu pode falar com ele não tá a fim de me responder hoje. Tá brabo. Tá bravo comigo, não sei o que eu fiz para ele, mas ele não quer me responder. Foi pegar a lancha já, eu acho. Bah, tá louco. Chegou, me deu boa noite e sumiu. A mulher mandou ele lavar. Ó, apareceu. Fui buscar a mulher, professor. Achei que tava lavando a louça. Não, eu já vou lavar agora, assistindo a aula. Aí, eu estava perguntando que se preferia fazer o trabalho, desenvolver o projeto individual ou em dupla. Aí o Marcelo entrou, falou contigo, perguntou se tu queria fazer com ele, só que tu estava offline aí, não estava nos respondendo. Pode ser, pode ser. Então tá, então, meu parceiro. Eu e tu, então. Tá louco. Eu tenho esses probleminhas assim, quando tem que buscar a mulher, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Tá? Aí qual é a ideia, pessoal, que eu estava falando? Vocês vão escolher, tá? 2 peças pequenas, tá? De repente eu vou pegar a cozinha e o banheiro da minha casa para fazer esse projeto. Ou eu vou pegar uma peça maior, vou pegar uma garagem que eu tenho mais coisas, tipo, minha garagem é tipo uma oficina. Ou vocês vão criar simular uma peça, tá? Mas podem ser 2 peças pequenas ou uma peça maior, tá? Para vocês estarem iniciando esse processo. Como é que vai ser a avaliação, tá, de vocês?
tá? Então, eu vou avaliar vocês em vários sentidos. Alguns daqui eu não vou conseguir avaliar tanto, porque a gente não vai ter aquele convívio pessoalmente, né? Mas a questão de aplicar os conceitos que a gente vai estar vendo da maneira correta, o quanto vocês vão se aprofundar naquele assunto, porque vai ter uma parte escrita onde vocês vão demonstrar os cálculos, explicar por que estão fazendo aquilo, tá? Questão de escrita, quem for optar pelo Word, quem for fazer à mão, algo que seja legível, né? Uma estrutura lógica, e aí depois eu vou mostrar para vocês, eu já defini mais ou menos para vocês terem uma ideia do que vocês precisam ter. Então, eu já fiz mais ou menos um escopo para vocês da estrutura do trabalho em si, tá? E a questão da apresentação, tá? A primeira vez que eu dei essa disciplina, eu cobrei que fosse no Word, com formatação ABNT, seguindo todas as regras da ABNT. Quem quiser fazer digitado no Word, pode fazer, tá? Fica mais fácil para algumas pessoas. Mas eu não vou cobrar isso a fundo de vocês. O que eu quero dizer com isso? Podem fazer à mão, tá? Podem fazer no Word, mas sem seguir essas normas tão exigentes da ABNT, que para fazer um projeto elétrico seguindo a ABNT, vocês teriam que ter sumário, lista de tabelas, lista de figuras, lista de equações e um monte de coisa. Porque a gente não tem tempo para isso, tá? Então, vocês podem fazer digitado, podem fazer à mão, mas não precisam seguir todas essas regras. Ah, mas eu posso, se eu quiser? Bom, se tu quiser, tu pode, sem problema algum, eu avalio, mas vocês não vão perder nota por conta disso, tá? Aqui só eu mantive, porque às vezes tem gente que quer fazer ou precisa dessas informações para algum outro trabalho, então eu mantive o que seria preciso seguindo as normas da ABNT, tá? Explicação de como vai a equação, como vai a figura, tudo isso eu mantive, tá? Mas eu não vou cobrar, acho que para vocês, para a maioria, vai ser até mais fácil ir fazendo à mão conforme a gente for fazendo durante as disciplinas. Tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Basicamente, do capítulo 2 ao 7. O que é isso? Primeiro, projeto Luminotec. A gente viu isso lá em projetos 1, tá? Mas eu vou revisar sobre, tá? Previsão de cargas, demanda, dimensionamento de condutores, tá? A gente viu também. Dimensionamento de eletrodutos e de dispositivo de proteção, a gente vai falar sobre, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma peça, eu escolhi a cozinha e a lavanderia da minha casa. Aí, na aula do projeto luminotécnico, eu vou relembrar o projeto luminotécnico de vocês, e depois que eu apresentar isso para vocês, vocês vão ter o restante da aula para já desenvolver o projeto luminotécnico da peça que vocês escolheram. A mesma coisa nas outras aulas. Fora isso, a gente vai ter algumas outras aulas para vocês poderem colocar em dia o material, que eu chamo de aulas avaliadas, tá? Participou da aula, teve presente na aula, vai ganhar meio ponto, tá? Então, nós vamos ter 4 aulas nesse estilo. Então, quem vier nas 4 aulas, comparecer, colocar o seu trabalho em dia, vai ganhar esses 2 pontos, tá? Então, 2 pontos dados só por vir a essas aulas. Ah, mas eu não pude vir porque eu estava trabalhando. Bom, justificou que estava trabalhando, não vai
ficar sem esses pontos por conta do serviço. Vai ganhar esses pontos também. Mas não é aquela justificativa de só mandei um WhatsApp, não pude ir e já era. Não. Mandou, comprovou que estava trabalhando, vai ter esses pontos. Aí nós já temos 2 pontos da disciplina. Vou até colocar aqui para vocês. Então, nas aulas, vocês vão ganhar 2 pontos. Vocês vão ter algumas apresentações no meio do tempo, o que eu chamo de checkpoints, para não deixar acumular, para não chegar lá no final e vocês terem tudo para apresentar. Então, vocês vão ter esses checkpoints e cada apresentação rápida dessa, vocês vão falar 5, no máximo 10 minutos, tá? Vocês vão ter mais 2 pontos. Vocês vão ter na segunda-feira, dia 19, vocês vão apresentar o que eu chamo de proposta. O que é isso? Vocês vão mostrar o que vocês vão fazer, que peça vocês escolheram. Tá? Um desenho da planta, pode ser à mão mesmo, da peça, com as medidas, que equipamentos tem naquela peça. Vocês vão apresentar isso para todo mundo e vão ter mais 1 ponto. Ou seja, vocês vão ter 5 pontos praticamente por participar de aula e por falar o que vocês estão fazendo. Sem ter que montar texto, sem ter que montar apresentações, sem ter que fazer pesquisa, não. Simplesmente vir na aula, falar o que vocês estão fazendo, mostrar o que vocês estão fazendo, vocês já vão ter esses 5 pontos. E os outros 5 pontos que faltam vão ser em relação ao texto que vocês vão me entregar e a apresentação final que vocês vão fazer. Tá? Então, isso aqui é o que vai fechar os 10 pontos de vocês. Tá? Depois eu posso passar até para vocês quais vão ser as aulas que vão ser avaliadas, os dias dos checkpoints, tudo certinho para vocês ficarem sabendo. Tá? Mas a composição da nota de vocês vai ser essa. Tá? E aqui a gente tem o cronograma. Hoje, então, a gente vai falar, vai discutir os grupos, vai acertar essas coisas. Amanhã é a nossa primeira aula avaliada, que eu chamo, que é onde vocês vão me falar o que vocês estão cogitando fazer, tá? De forma ainda informal, vão perguntar, eu estava pensando em fazer tal coisa, pode ser? Eu vou dizer pode, não pode, tem que ser mais, tem que ser menos. O que eu posso considerar? Se eu considerar tais equipamentos, não considerar, vocês vão trazer isso, relação de um esboço de planta que vocês estão pensando do que vocês vão escolher. Então, a aula amanhã é livre para a gente encaminhar esse começo de trabalho. E aí, na terceira aula, que vai ser na segunda, que vocês vão apresentar, então, para todos, efetivamente, a proposta de vocês. Aí vocês já vão ter todos os dados certinho, a planta certa, tudo certo para a gente começar. Por quê? Porque eu preciso que todos vocês estejam no mesmo patamar para a gente avançar. Por quê? Porque se um de vocês não tiver a planta, tá? Vai chegar no cálculo luminotécnico e ele não vai ter como fazer. Porque ele não vai ter as dimensões, ele não vai ter que peça é, como é que ele vai fazer o cálculo luminotécnico, escolher luminária, escolher lâmpada? Não tem como. Então, eu preciso que todos estejam no mesmo
nível. Não apresentou a proposta, já perdeu um ponto, tá? E aí vai ficar para trás. E aí vai ter que correr por conta para conseguir acompanhar. Quem apresentou a proposta já definiu, vai ter a aula do cálculo luminotécnico, eu apresentei, depois já faz o cálculo luminotécnico. Previsão de carga... Oi? Essa proposta tem que entregar alguma coisa escrita ou só falar para ti alguma coisa e deu? Não, tu vai ter que ter o desenho da tua plantinha, Tá. pode ser no papel mesmo, e o quais os equipamentos que tu vai ter naquela, que tu vai estar considerando. Tá, eu te envio isso por foto Que tu no vai... WhatsApp. Isso. Tá. Só isso que vocês vão ter que entregar, não vai ter que ter nada escrito, assim, mais elaborado. É só a planta com o que vocês vão estar considerando ali, tá? No primeiro checkpoint, que é a nossa aula 7, que aí é no dia 23, aí vocês vão falar sobre o cálculo luminotécnico e a previsão de carga de vocês. No segundo checkpoint, vocês vão falar sobre a demanda e o dimensionamento de condutores. E aí depois tem a apresentação final, que vocês vão falar sobre os 2 outros tópicos que falam. Então, a gente faz 2 tópicos, tem uma aula avaliada que é para vocês colocarem tudo em dia, escreverem sobre, e tem uma apresentação. Tem mais 2 tópicos, tem essa aula avaliada, tem mais outra apresentação. É esse esquema que a gente vai adotando. Por que essas apresentações intermediárias? Porque se eu não fizer elas, eu não consigo ver onde cada um está, em que nível cada um está. E aí vai chegar lá no final, o aluno não tem praticamente nada e aí fica complicado para avaliação. Dessa forma, se tu cumprir todas as etapas, tu já vai ter 5 pontos garantidos. E aí a última apresentação e o texto que tu vai entregar é para finalizar a tua nota, tá? Isso é uma maneira de tentar ajudar vocês a manter essa rotina, tá? Eu sei que vai ser meio complicado essa proposta com essa aula à distância, mas eu vou dar bastante tempo para vocês. Vocês vão ver que eu vou falar bem menos do que vocês nessas aulas, porque eu só vou relembrar os tópicos, apresentar para vocês e depois vai estar livre para vocês usarem o tempo da aula mesmo para estarem desenvolvendo isso. Foi uma maneira que eu consegui de tentar adaptar a disciplina dessa forma, tá? Então, aqui, para não ter... eu não sei o que eu tenho que apresentar em cada coisa. Esse primeiro checkpoint só não vai ter essa parte da planta, porque isso vai ser na proposta, mas vai ter o projeto luminotécnico e a previsão de carga. O checkpoint 2 vai ter a demanda e o dimensionamento de condutores, e a apresentação final vai ter o dimensionamento de eletrodutos e dos dispositivos de proteção. Tá? Então, coloquei aqui, tentando deixar bem explicado para vocês o que vocês vão ter que falar em cada uma das etapas, tá? Deixa eu abrir o outro. Aqui é só as instruções mesmo para a elaboração que eu falei brevemente, para quem quiser fazer no Word, seguir o padrão, tá? Se não, fica com um documento para vocês terem, caso um dia precisem da ABNT. Em relação à organização do trabalho, isso aqui vocês não vão ter, lista de figuras, de tabelas, de variável,
Como eu disse, eu retirei isso em relação à outra turma, por conta do tempo, tá? Então, vocês vão ter na introdução essas considerações iniciais, que é justamente que cômodo vocês vão tratar, tá? Então, qual cômodo vocês vão falar e quais os equipamentos e as TUIs, né, que a gente chama, que vão ter nesse cômodo, a dimensão dele, se ele faz parte de uma residência, se ele faz parte de uma indústria, porque isso muda, tá? Então, a gente precisa definir essas coisas, é isso que vai ser definido na introdução. O projeto luminotécnico, tá? Que é o quê? Vocês vão detalhar o cálculo segundo o método dos lumens que a gente viu, tá? E aí tem a planilha resumo, que é o que vocês vão apresentar com os dados. Sobre essas informações, eu vou mostrar para vocês depois essas planilhas. Previsão de carga, que a gente viu, então vocês vão fazer a previsão de carga da iluminação. Na verdade, vocês não vão fazer, porque a gente vai ter feito do cálculo luminotécnico, tá? Então, não precisa fazer. Eu fiz eles fazerem para comparar, mas no caso de vocês não vai precisar. Vocês só vão fazer previsão de carga de TUG e de TUI, tá? Que a gente fez na outra disciplina e tem o quadro de previsão de carga, resumo também, para apresentar para vocês. A demanda, aquele cálculo do D igual a A mais B mais 1,2C mais D mais E mais F, tá? Só apresentar esse cálculo. Dimensionamento de condutores, vocês vão poder escolher se vocês vão querer queda de tensão ou capacidade de condução de corrente, tá? Aí vão apresentar só o que vocês forem fazer. De eletrodutos, mesma coisa. De proteção também, só apresentar os cálculos e tá feito o trabalho. O que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Isso aqui, ó, eu já fiz, tá? Tabela da previsão de carga, tabela dos circuitos terminais, tabela do divisão de circuitos, dimensionamento de condutores, dimensionamento de eletrodutos e dimensionamento de dispositivo de proteção, para facilitar a vida de vocês, tá? Quem for fazer no Excel, já vou mandar essa tabela e a pessoa vai poder preencher ali mesmo. Quem for fazer à mão, já sabe o que tem que ter em cada um deles, tá? Então, para tentar ajudar e facilitar para vocês, eu já fiz essas tabelas, tá? Alguma pergunta? Tá todo mundo assustado, professora. Ninguém quer falar nada. É. É. Isso tudo isso tudo é susto? Meu Deus. Tocou o terror. Vamos virar engenheiro Não, eu já agora. tô vendo que tem vários dias de avaliações aí que eu vou perder, porque tu vou estar trabalhando de tarde. Não, aqui, ó. Primeira coisa, não vão virar engenheiros, tá? Para vocês terem uma ideia, eu fiz esse projeto de uma residência, tá? Em uma disciplina no
no curso técnico de eletro. E aí, sim, o TCC foi um projeto inteiro de uma indústria, e isso que vocês vão fazer seria só a parte do setor administrativo dela. Tá? Então, não é uma enormidade de coisas. Na verdade, eu até estou diminuindo, porque eu não vou pedir de uma residência, eu vou pedir de uma peça só. A gente vai fazer na aula, vocês vão ver que não é tudo isso, tá? Quando eu apresentei para a turma anterior, eles tiveram um choque no início também, eu estava pessoalmente com eles, as caras deles de apavorado eram sensacionais, tá? E depois disso, eles viram que não era tudo isso, tá? Eles foram fazendo, gostaram, se envolveram e viram que não é esse bicho de 7 cabeças. É que eu falando aqui, eu estou falando de tudo que vocês vão fazer. Parece muita coisa, tá? Mas como vocês vão fazer durante as aulas, vocês vão ver que não é tudo isso, não. Tá? Eu vou fazer tudo o que eu puder para facilitar para vocês. Tá? Fiz as tabelas, reduzi ao máximo que eu podia fazer. Vou mandar para vocês, tá? Isso aqui é o meu projeto elétrico da residência, quando eu fiz, tá? Então, vou mandar o modelo para vocês, vou mandar todos os capítulos. Ali vocês vão saber, vão ter a explicação teórica do que eu vou falar em aula, mas quem quiser ver, vai ter tudo todo o passo a passo do que eu fiz aqui, a parte do luminotécnico. Vocês não vão ter que fazer toda essa parte escrita que eu tive que fazer. Vocês só vão ter que explicar os cálculos de vocês. Tá? Então, não é tudo isso que eu fiz. Eu vou mandar só para vocês terem essa noção do que precisa ser feito. Tá? Bom, Alice, oi. não sei se tem como tu fazer nessa disciplina, a cada aula que tu postar, tu mandar o link individual pro grupo ali para nós, Tem. porque fica difícil procurar no grupo da GP Machado, né? Tá, não, eu faço isso, não tem problema. Tá, que vai ser bem útil. Tá. Cada que tu postar, tu manda uma cópia só do link para nós ali. Tá, não, pode deixar que eu mando. Beleza. Aqui, por exemplo, ó, é o de previsão de carga. Vocês podem ver que ele tem 3 páginas, porque tem o quadro, tá todas as informações naquele quadro que eu mandei para vocês. Eu vou mandar para vocês, né? Então, basicamente é preencher o quadro. A gente já fez isso, tá? Bom, não querem fazer isso? Ó, a gente não quer. Alice, a gente não quer. Chegamos num consenso da turma, a gente não quer fazer esse trabalho, a gente quer uma avaliação normal. Beleza, vamos fazer uma avaliação normal. Na avaliação, vai dar no mesmo. Por quê? Porque na avaliação, a diferença vai ser que eu vou dar uma peça para vocês, mas eu vou pedir o cálculo luminotécnico, a previsão de carga, a demanda, dimensionamento, tudo. Preferem assim? Tô dando essa Todo opção mundo assustado. Tô dando essa opção para vocês agora, a hora de escolher agora. Alice, a gente não quer fazer esse projeto, esse trabalho e construindo durante a disciplina. A gente prefere uma avaliação lá no final. Posso até dividir em 2 provas. Tô dando a chance para vocês agora. Eu, particularmente, acho mais difícil fazer isso na prova.
Mas, se vocês preferirem, estou dando essa opção para vocês. Por mim, pode deixar o trabalho, professor. Pode ser o Trabalho trabalho também. mesmo. Tá? O que eu quero que vocês entendam, eu não quero que vocês façam um projeto inteiro como eu fiz, com todas as justificativas, com tudo. Não. O que eu quero de vocês é os cálculos que vocês vão desenvolver, tá? E nisso, vocês vão ter... Apresentei o luminotécnico, vocês vão ter a aula para fazer sobre ele. Apresentei previsão de carga, vocês vão ter a aula para fazer a previsão de carga. Fora essas 2 aulas que vocês vão ter no dia, vocês ainda vão ter uma aula inteira para, não deu tempo, tenho que explicar melhor aqui, tenho que explicar melhor ali, para organizar, para passar limpo, sei lá. Vocês ainda vão ter essa aula antes de apresentar o que vocês fizeram. Então, basicamente, vocês não vão precisar de tempo fora das nossas aulas para fazer isso. Tá? Porque eu adaptei o trabalho ao tempo que a gente tem. Tá? Então, eu acho que vai ficar mais fácil para vocês, porque a prova ia ficar muito extensa, muita coisa para uma avaliação. Fora que eu acho, para o conhecimento de vocês, isso de escolher uma peça, propor as medidas, os equipamentos desde o início, fazer todas essas etapas, é importante para finalizar essa disciplina de projetos elétricos que conta com 3 disciplinas, uma em cada módulo, entendeu? Então, acho que é importante nesse sentido. Não quero assustar ninguém, minha ideia não é essa. Tá? Pelo contrário, eu vou tentar facilitar da maneira que eu puder para estar auxiliando vocês. Positivo. Segue o baile, então. Tá? Eu vou mandar, todo esse meu material eu vou mandar para vocês, para quem quiser olhar, tirar como base os capítulos, tudo. Vou estar mandando, vocês não vão ter que pesquisar catálogo de luminária, de lâmpada, tudo isso eu vou mandar para vocês, e aí vocês vão poder escolher. Mas a gente vai ter a aula também, e aí vocês vão falando, e eu vou mostrando as opções. A ideia é a gente construir junto, só que cada um com o sua plantinha lá. Aqueles que forem fazer em dupla, não tem problema, vão ter a sua planta lá para estarem fazendo. Tá? Eu sei que isso seria muito mais fácil pessoalmente, porque eu poderia ir em cada um, atender individualmente, mas a gente vai adaptando conforme dá, tá? Então, essa é a ideia, tá? Do trabalho. A princípio, a gente só vai ter 2 duplas, é isso? O Isaac e o Nicolas, e o Marcelo e o Christian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vinícius entendeu, pegou o bonde andando, prefere fazer sozinho, prefere fazer em dupla. Não sei se está funcionando. Tá. Cadê o Francisco? Eu entendi, professor, entendi, sim. Eu não sei, professor, não sei se eu... Não sei, na real, não sei se eu faço individual ou em dupla. Para mim seria melhor fazer em dupla, né? A gente divide, faz junto, então tem que ver com o pessoal. Por enquanto, tem que tá de fora, que não está na aula, é o Giovanni, o Everton, o Francisco, só, essas 3 opções. E aqui na aula, alguém não respondeu. Luiz, tu falou se tu quer fazer sozinho ou
Porque se falou, Ah, não eu falei, anotei. mas acho que eu troquei o microfone. Eu vou fazer sozinho. Tá. Então tem Tá, essas agora. 3 opções, ô Vinícius. Tá ok. Ah, Enquanto a apresentação de amanhã, professora, como é que é mesmo? não, Aqui. amanhã não é apresentação ainda. Não é a Amanhã. apresentação da proposta Não, do não, trabalho? amanhã não é apresentação ainda. Peraí, deixa eu voltar aqui no. Aqui. Dia 19 a proposta? A proposta é dia 19. Amanhã vai ser a aula justamente para vocês definirem, aqueles que não definiram, por exemplo, eu vou falar com um dos 3, o Francisco, o Everton ou o Giovanni, para ver se algum quer fazer em dupla. Amanhã vocês vão me falar, e aí vocês vão me dizer, tipo, vão dizer, a gente pretende fazer sobre isso, pode ser, não pode ser, vai ser a aula que vocês vão ter para vocês mesmos definirem o que vocês pretendem. Bom, todo mundo definiu cedo? Não, professor, eu já tenho, todo mundo aqui já definiu a planta, já definiu o que vai fazer, a gente já quer apresentar. Bom, aí a gente puxa esse cronograma e deixa uma aula a mais lá para frente, tá? Se de repente amanhã render, porque eu não sei o quanto tempo vocês vão. Eu acho que é rápido, tá? Porque vocês só vão ter que escolher a peça que vocês vão fazer e que equipamentos que vocês vão considerar nela. A dimensão da peça, o que ela vai ter e deu. Eu acho que daria para fazer tudo amanhã. Vocês terem esse tempo, a gente coloca, sei lá, 40 minutos, 50 minutos para vocês fazerem isso. E aí depois vocês já apresentam e a gente deixa uma aula a ver lá para quando a gente precisar. A gente avança esse cronograma. Tá? A gente pode combinar assim, acho que dá tranquilo para a gente fazer isso, sem problemas. A gente define, vamos deixar um tempo para vocês irem fazendo, e conforme cada um for definindo, já vai apresentando. O que vocês acham? Pode ser. Pode ser, pode ser. Que aí a gente define, e aí a apresentação é só vocês falarem, mostrarem, quem quiser mostrar a fotinha na tela para os colegas, se não vai me mandando, tá? Então, a gente define assim amanhã, e aí eu avanço esse cronograma e deixo uma aula lá extra para se a gente precisar, de repente, apertou, aqui é mais coisa para fazer, a gente tem uma aula a mais para vocês utilizarem. Ok, professor. Lucas, tu falou que tu tem o problema do turno, né? Qual Pois semana é, tu vai estar no turno da tarde? da tarde vou, semana que vem, não, na outra semana. Na semana do Eu dia acho- 26 ao dia 30. Isso aí. Semana do dia 26 ao dia 30. Eu vou estar de segunda a quarta, de segunda a quinta no turno da tarde. Tá. Aí na sexta vai estar Aí, tranquilo. mas não te preocupa, só vai ter que me lembrar mais perto, tudo, que não vai perder avaliação por conta disso, tá? Nota por conta do serviço. Qualquer um de vocês, não se preocupem quanto a isso, a gente vai adaptando, tu manda um áudio, perdi a apresentação, provavelmente vai perder a apresentação do Checkpoint 2. Aí, como tu vai fazer sozinho, tu faz ela, tu grava um áudio apresentando para mim, manda pelo WhatsApp, não tem problema. Isso aí a gente sempre dá um jeito quando está relacionado ao serviço. Não, tá ok, professor. Aí fica mais fácil. Tá? Mais alguma dúvida? Mais alguém tem
problema com turno. Eu sei que o Rogério não tem como falar, porque é na hora, né? Às vezes surge, chama e não tem muito como avisar com muita antecedência, mas todas as vezes que tu trabalhou, a gente não teve problema, tu avisou, a gente vai resolvendo dentro do possível. Tá? Então, o que a gente vai fazer amanhã? Vamos... Só deixa eu achar aqui onde está a anotação para eu... Amanhã. 16/10. A princípio, até às 8 horas, vocês vão ter para elaborar o escopo do trabalho. O que é isso? Planta, dimensão da peça ou das peças e os equipamentos que compõem a peça. Então, se for uma cozinha, o que vocês vão... Ó, o Francisco está chegando. Tá? Então, isso aqui vocês vão ter até às 8 horas para fazer, e aí, pós 20 horas, ou se acabarem antes, vocês apresentam a proposta. Fez isso amanhã, veio na aula, apresentou a proposta, já sai da aula com 1,5 ponto. Para vocês verem, já tem 1,5 ponto, a média é 6, já temos 1,5 ponto aí da média, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Sobre amanhã? A gente vai vendo dia a dia, vai explicando dia a dia. Isaac, em relação à tua dupla com o Nicolas, eu não sei se ele segue no turno da noite, que nem nas disciplinas anteriores. Tá? Sim, eu posso ir com ele, professora. Tá? Eu preciso que tu fale com ele em relação a isso. Se ele ainda tiver, ele fala com a escola lá, manda o comprovante, como ele faz, né? E aí tu vai ter que ficar como meio que um porta-voz para apresentar por vocês dois. Tá, tranquilo. Eu vejo com ele aqui e te aviso. Tá, não tem problema. Aí, para a gente acertar assim, caso ele não consiga estar presente. O interessante era que, ao menos, nos checkpoints, ele conseguisse estar presente, tá? Se puder passar isso para ele. Mas a gente vai vendo o caso de vocês conforme for avançando, tá? Só peço que tu fale com ele e me dê esse retorno para a gente acertar isso. Tá, tranquilo. Eu vejo com ele aí e te aviso no privado ali. Tá bom. Francisco, chegou agora, perdido. Boa noite, professor. Boa noite. Desculpe pela hora também. Não. Isso aí, tá? Te explicando rapidamente, vocês vão desenvolver um projeto elétrico nessa disciplina, por fazer jus ao nome, tá? Com as etapas, só que não vai ser um projeto inteiro, vai ser uma parte, 1 ou 2 peças, tá? E aí eu deixei livre para quem quisesse fazer em dupla, quem quisesse fazer individual, tá? O Vinícius até demonstrou interesse em fazer em dupla, e então não sei o que tu prefere.
se tu prefere fazer sozinho, se tu prefere fazer com alguém. Basicamente, o trabalho vai ser todo feito durante as aulas, tá? Não vai ter, a não ser, claro, que faltou e aí precisa correr atrás, senão vai ser feito durante as aulas sem problemas. Ah, perfeito, professor, perfeito, então. Vou fazer em duplo 5 vídeos nesse. Mas aí vocês podem conversar, tem o Giovanni e o Everson também, que não estão na sala. Só amanhã que eu preciso desse retorno de vocês, aí se tu fores fazer com ele, ele até te passa as coisas depois que foram faladas, mas eu também, se tu preferir, posso te falar depois que acabar a aula sem problemas, eu libero o resto dos colegas e te explico, tá? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês. Tenho mais coisa para mandar do que para falar. Tá, então, a minha ideia hoje era apresentar para vocês, eu sabia que ia ter esse choque, propor essa outra opção, tá? Alinhavar quem vai fazer individual, quem vai fazer em dupla, tá? Então, não tem muito mais o que falar na aula de hoje, tá? Se vocês não têm, quem estava desde o início não tem mais nenhuma pergunta, eu posso fazer a chamada e estar liberando vocês, e aí fico para explicar para o Francisco rapidamente qual a ideia, sem problema, e aguardo os contatos de quem, porventura, quiser falar, mudou de ideia, quer fazer em dupla, não quer fazer, aguardo o contato do Isaac para a gente acertar essas coisas, e aí amanhã, sim, efetivamente, a gente começa a tocar esse projeto. No fim, depois vocês vão ver que não vai dar tanto trabalho quanto vocês acham, e vai ser um bom aprendizado para vocês, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, só uma pergunta a respeito do dimensionamento das peças e tal. A questão de iluminação, de tomada, eu posso fazer pelo sistema de tomada, por exemplo, o que tu passou, cada 5 metros, um ponto, Não, assim, e de iluminação. Francisco, calma, coração. Amanhã é só a dimensão, tipo, a peça vai ter 5 por 10. Tá chutando aqui um valor. Só largura e comprimento. Ainda não vai definir iluminação, tomada, isso vai ser depois. Tá? Ah, tá, tudo por parte, vai ser bem tranquilo. Uma aula eu vou falar do luminotécnico, aí relembrei o luminotécnico para vocês, depois vocês vão fazer o luminotécnico da peça. Na outra aula eu vou relembrar a previsão de carga, vocês vão fazer a previsão de carga. Na outra demanda, vocês vão fazer a demanda, entendeu? Amanhã é só isso aqui que eu coloquei em relação às peças, comprimento, largura, o desenho da peça, se a peça é numa residência, se ela é, porque isso interfere, se é numa indústria, se não é, e quais os equipamentos, quais as tools que eu vou ter. Eu peguei uma cozinha, então eu vou ter uma geladeira, vou ter um micro-ondas, um forno elétrico. Só isso amanhã. Vocês vão ter até às 8 para definir isso, em dupla ou individual, e aí depois vocês vão me falar o que vocês decidiram. Ah, perfeito, professor, perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que as dúvidas vão aparecer durante o projeto só agora, né? Acho que e aí a gente vai falando aula por aula, assim, não vou fazer grandes planos,
Vamos um dia de cada vez, vamos vendo conforme for fluindo, conforme vocês vão construindo, a gente vai adaptando conforme dá, tá? Amanhã a gente faz assim, aí amanhã eu já esquematizo com vocês a outra aula e assim a gente vai indo aula por aula. Eu vou mandar para vocês, quando acabar essa aula, vou mandar esse material, os slides, para quem quiser fazer no Word aquele outro documento, se a pessoa quiser seguir padrão. E vou mandar já alguma coisa sobre o meu projeto, só uma parte, só a parte da introdução mesmo, do primeiro capítulo ali, para vocês terem uma ideia para amanhã. Aí quando a gente falar do luminotécnico, eu mando do luminotécnico para não encher também vocês de material, depois não consegue achar. Vou mandando por partes para a gente tentar facilitar esse entendimento e vou fazer... postei a aula, copio o link, boto lá no grupo para facilitar para vocês também. Porque tá ficando com muita aula lá, tá ficando ruim de achar no YouTube da GP. Certo, pessoal? Então, se não tem hoje mais dúvida, hoje eu sabia que ia ser uma aula menor, mais uma aula de impacto para vocês, de absorverem isso que eu tô falando, tá? Mas podem acreditar que não vai ser complicado, a gente vai conseguir fazer isso durante as aulas, tá? Vou fazer a chamada e vocês estão liberados. Francisco, se tu quiseres permanecer para tirar alguma dúvida, eu te mostro e falo o que eu falei para eles sem problemas, tá? Professor, vou ficar assim. Obrigado, viu? Tá? O restante, conforme eu for fazendo a chamada, tá dispensado. Espero vocês amanhã, tá? Christian, o primeiro, já ligou o microfone. Tá aqui, né? Sabe? Pode ir para casa pegar lanche agora, 8h30. Não tem lanche 8h30, só às 9. Eduardo. Ok, presente. Everton. Francisco. Olha, o Everton pediu para acessar Presente. na hora que eu chamei ele. Isaac. Aqui. Lucas Paiva. Aqui. Lucas Guimarães. Aqui. Luiz. Aqui. Marcelo. Aqui. Nicolas. Rogério. Presente. E Vinícius. Então, o Everton que entrou agora e o Francisco, por favor, permaneçam para eu explicar para vocês e o restante até amanhã. Até Ok, amanhã. boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Everton, me escuta? Está conectando o áudio, eu acho, para... Everson, qualquer coisa manda só um okzinho no WhatsApp ou no chat, só para eu saber que tu tá me escutando, que teu áudio acho que não tá conectando.
Bom, de qualquer forma, eu vou falando, espero que ele esteja escutando aí. Então, deixa eu apagar aqui só para mostrar para vocês. Francisco, tu me escuta bem, né? Positivo, professor, escuto sim. Tá, então, pessoal, a ideia que eu falei para os colegas é a seguinte. Vocês vão fazer um projeto elétrico, tá? Ou parte de um projeto elétrico, de uma peça que vocês vão escolher. Tá? Uma peça, duas peças, uma peça maior, duas peças menor, enfim. Vocês vão escolher isso, vão fazer individual ou em dupla, tá? Para que a gente construa esse projeto com base no que a gente viu nas outras disciplinas de projeto e mais na disciplina essa que nós vamos cursar agora. Então, de forma resumida, eu apresentei isso aqui para os colegas. O que que é? O capítulo 1, a introdução, é o que a gente vai fazer na aula de amanhã. Vocês vão definir qual a peça, se ela vai fazer parte de uma residência, de uma indústria, de uma loja, enfim, de uma oficina. Vocês vão escolher isso, vão definir as dimensões, comprimento e largura, vão desenhar a plantinha lá da peça, com o comprimento e com a largura, e vão vão me mostrar isso, vão dizer quais as TUIs que ela possui. Se for um quarto, um ar-condicionado, por exemplo, se for uma cozinha, uma geladeira, um forno, enfim, tá? É isso que vocês vão fazer na aula de amanhã. Depois a gente tem o cálculo do projeto luminotécnico, previsão de carga, demanda, dimensionamento de condutores, de eletroduto e dispositivos de proteção. Cada um eu vou apresentar em uma aula e apresentei ou relembrei aqueles que a gente já viu. Vocês vão ter o resto da aula para fazer aquilo relacionado ao trabalho de vocês. Então, apresentei o projeto luminotécnico, terminei de apresentar. Em vez da gente dar um exemplo ou eu passar um exercício para vocês, vocês vão fazer sobre exatamente a peça que vocês escolheram. E assim vocês vão construindo o projeto de vocês. Aqui tem o cronograma, a gente acabou mudando porque a aula amanhã vai ser o que estava previsto para 2 e para 3. Eu achei melhor a gente juntar, tá? Mas mais ou menos só para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. Quando diz aula para atividade, é uma aula avaliada. Participou da aula, ganhou 0,5. Amanhã é uma aula desse tipo. Participei da aula, ganhei 0,5. Vocês vão ter 2 pontos, porque vão ser 4 aulas nesse estilo, em que vocês vão ganhar 0,5 só por participar. Ou seja, 2 pontos por participar da aula, por vir à aula. Não vai ter só uma apresentação final. Vai ser, por exemplo, vimos cálculo luminotécnico e previsão de carga, vocês vão apresentar isso para mim e para os colegas. Vimos demanda e dimensionamento de condutores, vocês vão apresentar no checkpoint 2, isso para mim e para os colegas. E a apresentação final vai ser o dimensionamento dos eletrodutos e proteção dos circuitos. Fora isso, vocês vão ter que me entregar o que eu falo, que eu chamei de texto, tá? Mas que é o passo a passo que vocês seguiram para cada uma das etapas. Então, do luminotécnico, como calculou o K, como calculou quantas lâmpadas, enfim. Desculpa. Que tipo de lâmpada usou. É só isso que vocês vão ter que me entregar. A maioria deles, o que vocês vão me entregar são tabelas, tá? Por exemplo, previsão de carga, tá aqui a tabela que eu vou mandar para vocês. Circuitos terminais, divisão de circuitos nos eletrodutos, dimensionamento de condutores, de eletrodutos, de proteção. Eu já fiz as tabelas. Vocês só vão preencher elas, ou à mão, ou no Excel, e vão me mandar. Então, essa é a ideia, tá?
construindo durante as próprias aulas o trabalho, para vocês não terem que demandar tempo fora das aulas para isso, tá? Francisco, conversa com o Vinícius para ver se vocês vão fazer em dupla. Preciso dessa resposta amanhã, quando vocês vão discutir e apresentar a proposta de vocês, tá? Everson, não sei se tu vai preferir fazer sozinho por conta dos teus horários, enfim, mas me dá um retorno sobre isso amanhã. Eu preciso desse retorno. Já vai ter essa aula avaliada, vai ter a apresentação da proposta, que eu chamo, que é o que vocês vão me falar que vocês decidiram fazer, que peça, que equipamentos, que dimensão. Amanhã, terminou a aula de amanhã, participou da aula, apresentou a proposta, já tem 1,5 ponto. Tá? Então, é bem tranquilo de conseguir atingir a média, de passar, e acho que vai ser legal para a gente estar construindo um projeto do zero com vocês nessa disciplina, tá? Alguma dúvida? Ô, professor, a minha dúvida é em questão de apresentação para os colegas. Como é que vai ser isso? Eu te mando em PDF, eu te mando em Word, tu abre e eu explico como é que funciona a parte de apresentação. Mas eu posso, eu não sei se por aqui eu tenho a liberação do coisa. Tu não aí para ti não aparece a opção de compartilhar a tela? Aqui para mim tá parecendo que somente o anfitrião pode compartilhar a tela. Eu não sei se eu tenho como liberar para vocês, porque eu não sei qual tipo de cadastro que a GP tem, tá? Mas caso eu não consiga liberar para vocês compartilharem a tela, vocês me mandem, tá? E eu compartilho e vocês vão falando sobre, tá? É uma adaptação que a gente consegue fazer dadas as circunstâncias. O ideal era que a gente tivesse em sala de aula, vocês apresentassem lá pessoalmente, tudo, mas como não podemos, a gente adapta como consegue, tá? Claro, professor, entendo sim. Aí Mas só tá tranquilo, bem tranquilo. só me manda. Amanhã mesmo não tem que. Vocês só vão falar para os colegas. Tipo, nós optamos por fazer sobre a cozinha e o banheiro de um escritório, tá? Ou de uma casa, ou de uma indústria, não sei. Mas optamos por fazer a cozinha e o banheiro. O banheiro ele vai ter uma dimensão 2x3, a cozinha vai ter uma dimensão tal. O banheiro ele vai ter um chuveiro e a cozinha vai ter um micro-ondas, uma geladeira. Pronto, vocês só vão falar. Para mim, vocês vão mandar o desenhozinho da planta com a dimensão e quais equipamentos. Mas para os colegas, vocês só vão falar amanhã, né? Ah, perfeito, perfeito. Eu até lembro que tu deu um trabalho assim, mas de uma casa e tal. Tu desse uns 3 trabalhos assim, né, professor? Uns 2 ou 3, acho, né? Não, eu fiz da disciplina, né? Para apresentar a previsão de carga, apresentar coisa, a gente fez. Só que agora a gente vai fazer uma peça que vocês vão escolher, que vocês vão definir dimensão, vocês vão definir equipamentos e vão partir do zero, desde o cálculo luminotécnico até o dispositivo de proteção. Claro, o ideal seria que essa disciplina fosse que nem a primeira vez que eu dei, que era uma aula por semana. Então, a gente tinha 16 aulas, a gente teve 4 meses para fazer esse trabalho. Sim. Aí eu cobrei mais deles, eles tiveram que entregar em padrão ABNT, tiveram que fazer planta no AutoCAD, porque aí a gente usou outras coisas vistas na disciplina. Mas não tem como eu cobrar disso para vocês, porque a gente vai ter 16 aulas corridas. Então, a gente vai ter nem um mês. Pois é, muito rápido, né, professor? Aí é muito rápido para eu cobrar isso. Então, eu fiz uma adaptação dentro do possível para, ao menos, a gente ver como é um projeto do zero, vocês fazendo.
Não, mas é bem legal mesmo, professor. Parabéns mesmo pelo trabalho. Tá? Alguma outra dúvida? Na minha parte tá tranquilo, professor. Obrigado, viu? Tá, não. Qualquer coisa, é só me chamar também, define com o Vinícius e espero o retorno de vocês amanhã. Everton, não sei se tu me escutou ou não me escutou, qualquer coisa, me chama no WhatsApp, sem problema, que eu te explico, mas eu vou passar esse material para vocês lá, com cronograma e tal, no grupo, tá? Professor, Diga. o Vinícius sempre me chamou, eu vou fazer com ele, viu? Eu já tô Tá. alinhado já. Então, Tá, não, tranquilo. Então, eu já anoto aqui que vão ser vocês dois. Certo, então? Espero vocês amanhã, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. tá bem, professor. Obrigado, viu? Boa noite. Nada, boa noite.